Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. O Matheus, segundo ele mesmo diz, era cético, materialista, achava que morreu, acabou, ponto final. Aí ele teve uma EQM. Hoje ele diz que, de certa forma, se sentiu enganado. Vamos entender como é que é isso? Boa tarde a todos, meu nome é Matheus. Em seguida vocês vão estar vendo a entrevista aí que eu fiz para o canal Afinal, Quem Somos Nós, onde conta a experiência de quase morte que eu tive em 2007, depois de uma tentativa de tirar minha própria vida. E aqui eu dou um recado para, se você se sente deprimido, se você está aí pensando em tirar a sua própria vida, que você busque ajuda de parentes, busca aí o calor humano, atenção de amigos, pessoal da CVV, do Centro de Valorização da Vida, também está disposto a te ajudar, pode ter certeza, são milhares de voluntários que trabalham aí no Brasil inteiro. O número da CVV é 188, ligação grátis de telefone fixo e celular, e eles estão aí também para ajudar. Obrigado. Matheus, bom dia, muito obrigado por você aceitar contar a sua história e compartilhá-la com todos do canal Afinal, que somos nós. Por favor, diga o seu nome, a sua profissão e nos dê o seu relato sobre a sua EQM. Muito obrigado desde já. Obrigado, Carlos, eu que agradeço. Meu nome é Matheus, eu tenho 31 anos, moro na cidade de Itajaí, trabalho na área comercial. E a minha experiência de quase morte foi em 2007, quando eu tinha 19 anos na época, e eu quis me matar, eu tomei chumbinho, né? E só para deixar claro, né, que eu não faço nenhuma apologia ao suicídio, nada, EQM forçado, mas a gente tem que se basear nos fatos, né, se basear no que realmente aconteceu. E foi domingo, eram umas 6 horas da manhã, eu tomei chumbinho, né? Com a intenção de tirar minha vida de modo rápido, de modo que fosse sem sofrimento, né? Morrer como se fosse tomar e morrer no sono. Eu tomei, era em torno de umas 6 horas da manhã, e eu fui deitado, fui dormir de barriga para baixo, dali uns 15, 20 minutos eu acordei me sentindo muito mal aqui na barriga, me sentindo muito mal no meu estômago, e começou uma dor muito forte. Eu levantei, fui até o banheiro, tentei vomitar, né, tirar o que eu tinha tomado, mas não deu certo. E falei para minha mãe, né, mãe, chama a ambulância que eu tentei me matar, né, tal. E uma dor muito forte. Quando ela chamou a ambulância, nesse meio período, demorou aqui uma meia hora, um pouco mais de meia hora para chegar ao SAMU. E eu tive todos os músculos do meu corpo paralisado, eu fiquei estirado no chão sem conseguir me mexer. Praticamente todo esforço que eu fazia para gritar saía só uma vozinha bem pequena. Veio um frio muito forte, eu estava sentindo muito frio, apesar de estar de roupa. E minha mãe ter colocado uma coberta, eu estava sentindo muito frio. E esperando a ambulância chegar, né? Quando a ambulância chegou, como claro, eu não conseguia me mexer muito pouco, falar muito pouco, respirar, eu estava com muita dificuldade de respirar também. Então, chegou a ambulância, o meu cunhado que chegou ali em casa, minha irmã também chegou, né, que minha mãe ligou às pressas para eles, vieram, e o meu cunhado me levou até a ambulância, né. Nesse que ele me levou até a ambulância, eu, apesar de eu querer tirar minha vida realmente naquela manhã, de eu querer deixar, né, essa vida naquela manhã, eu estava resistindo, sabe, no fundo eu estava com resistência, eu estava com medo, um pouco de medo, mas aí quando eu cheguei na ambulância, a enfermeira, ela colocou uma capa térmica, né? Ela colocou uma capa térmica, não sei do que é feito aquilo, de alumínio, alguma coisa, e eu vi que começou a esquentar o meu corpo. Ela colocou uma máscara de oxigênio, que ajudou muito, né, na respiração e tal. Aí naquilo eu estava deitado na maca da ambulância, né? E me entreguei, a caminho do hospital Cajuru, em Curitiba, que eu morava na época. E dali eu me entreguei, só pensando comigo mesmo, eu vou morrer, mas eu quero filmar cada segundo dessa viagem, digamos assim, né? Eu tinha visto algumas coisas de experiência de quase morte na televisão antes,
mais coisa internacional, né? Na TV Nacional não lembro, porém eu, na época, era ateu e cético, né? Mas eu, na hora, quero filmar cada segundo e vamos lá, coragem, vamos lá, né? E, enfim, daí a minha visão começou tudo a escurecer. Minha visão aqui de fora, ela veio escurecendo de fora para dentro, veio preteando, veio escurecendo, até que eu não conseguia ver mais nada. Ficou tudo escuro, mesmo abrindo os olhos ali, deitado na ambulância, eu não via nada, estava tudo preto mesmo. E dali eu parei de escutar também, minha audição, meu tato foi sendo aniquilado, né? Os sentidos do corpo físico é agora, né? E nesse que eu me entreguei, eu comecei a sentir como se fosse uma energia, Carlos, preenchendo meu corpo, começando pelo meu braço. Foi uma energia como se fosse um formigamento, uma eletricidade, enfim, um formigamento, uma sensação interna mesmo muito forte. Começou a preencher meu braço, minha perna, meu corpo todo, até que eu estava sentindo o meu corpo todo preenchido por essa energia. E dali eu comecei a sentir de dentro de mim, aqui como se fosse o meu corpo aqui, começou a se levantar outro corpo de dentro desse corpo. E eu estava sentindo 2 corpos ao mesmo tempo, sendo que esse segundo corpo se elevou, sei lá, meio metro, 1 metro acima do meu corpo físico. E esses 2 corpos que eu estava sentindo, o de baixo e o de cima, de repente eu parei de sentir o de baixo, que era o meu corpo físico, creio eu, que estava deitado na maca, né? E estava sentindo apenas o corpo ali de cima. E nesse aí foi que eu comecei a sentir uma sensação muito forte de paz, não tinha nenhum remorso, não tinha nenhum arrependimento, já não tinha medo, era apenas uma sensação de paz muito forte mesmo, sabe? Que como se fosse que nada que eu tivesse feito ou deixado de fazer ia mudar aquilo. Eu me senti como se eu estivesse acordando de um sonho, assim, sabe? Se eu estivesse entrando para sentir alguma coisa mais real, assim. E aí eu comecei a sentir uma sensação de amor, assim, muito forte, sabe? Tanto essa paz quanto esse amor foi algo, assim, que eu nunca tinha sentido, sabe? Algo muito forte mesmo, que eu nunca tinha sentido, nunca mais senti. E como se estivesse tudo bem ali, tivesse um amor muito forte, lembrando que eu não estava vendo nada, não estava escutando nada, apenas as sensações muito reais e muito fortes, sabe? E aí que eu senti como se as 4 paredes assim tivessem sido derrubadas, e eu senti a minha consciência se expandindo ao máximo, infinitamente. É uma sensação muito estranha que eu senti como se eu estivesse sendo assim o todo, o mundo inteiro, o universo inteiro, como se eu estivesse sendo tudo ao mesmo tempo, assim, uma sensação de não tem como descrever com palavras, assim, sabe? Uma sensação de sentir sendo todo mesmo. Daquilo ali eu apaguei, eu acordei, foi num domingo de manhã, eu acordei 3 dias depois no Hospital Cajuru. Esses 3 dias eu fiquei, não lembro de nada do que aconteceu. Desses 3 dias eu fiquei apagado ali. Fiquei 1 semana na UTI daí do hospital, fiquei 1 semana na enfermaria e fui liberado. Essa foi aí a experiência, sabe? Quando você sentiu esse segundo corpo se levantando, você via ou sentia alguma ligação entre os 2 corpos? Não. Eles estavam um flutuando acima do outro, apenas sentia, do mesmo jeito que eu estou sentindo agora esse, né, que a gente sente no nosso corpo, mas eu sentia os 2, um reto, né, na horizontal mesmo, acima do outro, sem nenhuma ligação, apenas sentindo os 2 corpos. Você não via nada, mas você sentia. Então, vamos pensar numa visão de sensação. Onde que estaria a visão dessa sua consciência? Estaria no segundo corpo ou fora desses 2 corpos? Olha, a princípio ele estava nos 2 corpos. Depois que a consciência se expandiu, teve a expansão aí da consciência, que daí eu já não sentia meu corpo, eu já não sentia nem o corpo de cima. Eu senti como o corpo já não estava sentindo nenhum corpo, apenas a sensação do sei lá, do universo inteiro, digamos assim. Mas eu não, até ali eu estava sentindo corpo de cima, um pouco antes dessa sensação. E antes dessa sensação eu estava sentindo os 2.
sem ver nada, sem escutar nada, apenas uma sensação física mesmo, sabe? De sentir mesmo. Em que momento que você estava sentindo a sua consciência só no corpo de cima? Foi um pouco depois que esse segundo corpo ele começou a levitar em cima do meu corpo físico, e o de baixo, daí eu que estava deitado na maca, desapareceu as sensações dele. Então teve um momento que você viu os dois corpos se separando, aí teve um momento que esse ficou levitando e você deixou de ver o de baixo. Exatamente. Deixou de sentir o de baixo. Exatamente, nesse que eu deixei a sentir o de baixo, só pensei agora, mas vamos lá, né? Quero filmar cada segundo e vamos ver onde é que dá isso, né? Antes dessas 4 paredes se abrirem, você sentia o quê? Um pouco antes disso eu estava sentindo uma sensação de amor, de um amor assim muito forte. É difícil descrever, sabe? Como se estivesse retornando de onde a minha essência tinha vindo. Não sei explicar, uma sensação de retorno, assim, de tô retornando à origem, tô vindo de onde eu vim, mas uma sensação de amor muito forte mesmo, sabe? Essa sensação de amor começou em que momento? Ela começou depois da sensação de paz, que veio a sensação de paz, de eu me sentir que estava tudo certo, acabou o medo, acabou o arrependimento, acabou o remorso, só ficou essa sensação de amor. Ela veio um pouco depois da sensação de paz. Essa sensação de paz começou assim que o segundo corpo começou a se separar do primeiro? Ela começou assim que eu parei de sentir o de baixo. Assim que o de baixo ele sumiu da minha consciência, eu comecei a ter essas sensações transcendentais, digamos. Então, os dois corpos se separaram, num momento esse sumiu, aí você começou a sentir paz, amor, ausência de qualquer arrependimento. A partir daí, você sentiu as 4 paredes se abrirem, e aí você passou a se sentir parte de um todo. Exatamente. Mas você continuava com a sensação de você existir enquanto indivíduo. Porque assim, é uma sensação muito esquisita, sabe? De sentir sendo tudo ali, sendo, enfim, uma expansão assim que não sei explicar, sabe? Se você fala em expansão da consciência, é como uma expansão do seu eu, do que você é. Isso, dali que eu estava sentindo, logo depois dessa sensação de amor ali, de paz, de amor, de que estava tudo certo, eu senti a consciência se expandindo ao todo. É como se eu fosse tudo. E como eu nunca tinha lido nada, enfim, não sei também se faz diferença alguma coisa, não tinha estudado, era cego, era ateu. A única sensação que ficou foi daquele tudo numa sensação uma sensação sem fronteiras. Daria para a gente fazer uma metáfora como se você fosse um ponto e que de repente quando caem as 4 paredes você sente que aquele ponto faz parte de uma grande teia? Como se fosse isso, aos poucos foi se expandindo e já sentia como se fosse essa teia, né? Esse todo, esse imenso universo, não sei qual nome dá, não sei como descrever, é bem difícil, mas é realmente isso. Eu acredito que seja isso. Você não viu ninguém, você não sentiu a presença de ninguém, você não ouviu ninguém? Não. A última coisa que eu estava escutando era o som da ambulância, né, do carro ali, do veículo que estava me levando para o hospital, e minha mãe do lado chorando, né, sentada do lado chorando. Depois disso, minha audição perdi a audição, né, já não estava escutando mais nada, foi só um sentimento. Então foi toda uma experiência só de sentimentos. Exatamente. Você não tinha visão, nem audição, nem paladar, nem tato? Não, nada. Foi só um sentir muito puro, muito real mesmo. Mais real do que a nossa conversa aqui que a gente está tendo agora, sabe? Uma experiência muito real, mas só de sentir mesmo, Carlos. Só de sentimento mesmo. Durante a sua experiência, você se esqueceu de quem você era? Você se esqueceu da sua família? Sim, já estava, digamos assim, que decidido a partir. Então, foi depois que eu me entreguei dessa existência, um pouco de medo, depois veio essa sensação de paz e de amor, então já não pensava em mais nada, né?
Você falou que não havia arrependimento. Eu fico na dúvida se você se lembrava que você tinha tentado tirar a própria vida e não se arrependia disso, ou simplesmente você nem se lembrava do que tinha feito você chegar a esse ponto? Eu lembrava, assim, a questão de memória, Carlos, eu lembrava. Lembrava, sim. Mas não tinha arrependimento do que você tinha feito? Não. A princípio, não. A princípio. O que mudou? O que mudou com essa experiência? Você acabou de falar, a princípio não. Isso quer dizer que depois sim. Principalmente depois que quando eu tive essa tentativa de suicídio, eu vi que, digamos assim, falando entre aspas, me senti enganado, porque como eu estava decidido aí, eu vi que mesmo que eu fizesse depois, o pessoal no hospital, claro, todo o apoio aí de médicos, enfermeiros, familiares falando, né, não faça isso de novo, tal, o pessoal ficando aquele cuidado, mas eu me senti, entre aspas, né, enganado, porque eu vi que mesmo que eu conseguisse tirar a vida desse corpo físico, ia continuar, eu ia morrer. Então, claro que eu tive arrependimento pelo que eu fiz, né, mas eu vi que eu não ia continuar existindo, que a vida ia continuar. Essa foi uma certeza bem forte assim que ficou, entende? Você esperava simplesmente terminar tudo e de repente você descobriu que a vida continuava. Isso foi uma enorme surpresa para você. Exatamente, que não acaba ali, entendeu? Se existe algo, claro, né, que existe algo de bom que foi tirado disso, mas essa certeza ali de que não ia acabar ali fez com que eu nunca mais quisesse me matar, entendeu? Pensar suicídio. Então, foi algo meio que revelador, libertador, mudei vários conceitos, assim, sabe? Então me fale sobre a sua percepção da existência. Você disse que você era um ateu e você teve essa experiência. Quais as suas novas conclusões sobre a própria existência? Olha, Carlos, demorou uns 2 anos para eu comentar com alguém sobre essa experiência, porque na época eu era ateu, eu era cético. E foi uns 2 anos com medo, né, de ser considerado louco. Não, essa parte é alucinação, o cara tá louco, tal, por medo de ser considerado louco, né, falta de estudo. Foi depois de uns 2 anos eu passei a comentar essa experiência com a minha mãe. Ela falou, minha mãe era viva na época, né, ela falou, que o pessoal fala que vê clarão de luz, que vê túnel, que vê a vida inteira passando em flashes, mas eu não tive nada disso. Foi mais ou menos nessa época, em 2009, eu comecei a estudar doutrinas espiritualistas, e eu era tão cético ainda que, mesmo tendo essa experiência, eu duvidava de muitas coisas. Não, esse pessoal tá louco, isso aí não existe. Eu comecei a frequentar centro espírita, estudar budismo, fiz yoga, enfim, várias linhas espiritualistas. Tive experiências fora do corpo, que foi aí que me lembrou dessa experiência, me lembrou muito da experiência que eu tive também. A conclusão que eu posso tirar da existência é que isso aqui é um aprendizado, entende? Eu vejo muito como um aprendizado que a única coisa que a gente vai levar, creio eu, que é o aprendizado. A gente está aqui aprendendo, não vamos levar nada desse mundo, vamos levar o aprendizado. É o que nossa consciência aprende e a gente leva. Se você tivesse alguma coisa para dizer para nós que não passamos por uma experiência dessa, levando em conta o seu aprendizado até agora, o que você nos diria? É difícil, mas eu diria para a gente buscar as respostas dentro da gente mesmo. O que me ajudou muito foi depois que eu comecei a estudar essas experiências fora do corpo, que o pessoal relata, projeção astral, de que a pessoa sai do corpo. E realmente, hoje eu opinaria que a pessoa não precisa passar por uma experiência de quase morte para ela ter a certeza de que ela não é o corpo físico dela. Assim, eu dou meu testemunho, Carlos, porque eu vi que muitos irmãos que tiveram essa experiência aí de quase morte, ela é muito intensa, é muito forte, muda a pessoa, mas a pessoa em si, tendo essas experiências fora do corpo, vendo o corpo físico dela deitado na cama, tendo, enfim,
fazendo e vendo e tendo, ouvindo, registrando tudo aí que é possível de se registrar numa experiência fora do corpo, isso aí realmente muda vários conceitos da pessoa, assim como a experiência de quase morte, entende? Hoje eu falaria para ti que a experiência de quase morte foi, para mim, né, na minha experiência pessoal, abriu as portas da espiritualidade e as experiências fora do corpo escancarou. Hoje eu tenho certeza que a gente realmente não é esse corpo físico, entende? Nos fale um pouco mais sobre as mudanças que ocorreram na sua vida a partir dessa experiência. Inclusive sobre percepções, por exemplo, os seus sentidos, eles mudaram, de visão. Tem algumas pessoas que comentam que passam a ter premonições ou chegam perto de pessoas e sentem o sentimento da pessoa. Alguma coisa aconteceu com você? Olha, eu não sei descrever em qual nível, mas eu notei que eu fiquei, apesar de na época eu ser cético, ser bem ignorante em questão de estudos mesmo, né? Eu vi que eu fiquei mais sensível, assim, sensível no caso de sensitivo, né? Nesse quesito que tu falou mesmo, né? De perceber coisas do mundo, das pessoas, que eu não percebia antes, sabe? Teve, apesar da mudança mais forte, ter sido que na época eu era muito materialista, sabe? Muito querer enfim, de conseguir, de conquistar coisas no mundo material. Eu era muito louco nisso. E esse daí, depois da experiência, deu uma freada boa, sabe? Deu uma freada boa. Durante a sua experiência, você notou alguma diferença em relação à sensação de tempo e espaço que você tem aqui? Olha, foi uma sensação bem fora dos padrões, porque da hora que eu apaguei, Carlos, até a hora que eu acordei no hospital, tinha passado 3 dias e pouco. Pra mim tinha passado, 15 minutos, a hora que eu acordei na maca do hospital, assim. Até que o rapaz veio, tá no hospital Cajuru, hoje é quarta-feira e tal. Nossa, achei que era domingo de manhã ainda, então foi... Você disse que você teve uma sensação de retorno. Isso. Isso ficou mais claro para você depois da experiência hoje? Olha, foi como se eu estivesse acordando de um sonho, como se a experiência é muito real, mas é algo que a nossa conversa agora, que a gente está tendo agora, então foi como se eu estivesse acordando de um sonho. Hoje eu considero que era o sonho da existência física, mas essa sensação foi essa mesmo, que eu estava retornando à origem, a nossa origem, entende? Que eu estava retornando de onde eu tinha vindo. É interessante, você está chamando a nossa existência aqui na Terra, no mundo material, de um sonho, o sonho da nossa existência material. Você estaria acordando para uma realidade maior. Essa percepção que eu tive foi muito forte mesmo, de estar acordando de um sonho mesmo. Você sente de alguma forma que ficou uma porta aberta com essa outra realidade? Você ainda sente de vez em quando um contato com essa realidade? Olha, eu sinto. Depois que eu comecei a estudar isso, eu vi que várias pessoas que praticam meditação, principalmente no Oriente, conseguem chegar voluntariamente a esse estado, né? Através da meditação. Eu nunca consegui chegar nem perto dessa experiência, mas eu vejo que foi algo que realmente está conectado, que essa sensação do todo, de paz, de amor, eu creio que é a nossa verdadeira identidade, sabe? A nossa verdadeira origem. É o que nós somos, em essência, creio eu. E através dessa meditação, ou das meditações que você fez, você chegou a ter uma sensação muito próxima da que você teve durante a experiência de quase morte? Não cheguei nem perto disso. O máximo que eu cheguei através das meditações foi de ter experiências fora do corpo físico mesmo. Mas essa sensação de paz, de amor, de expansão da consciência, se sentir sendo todo, realmente nunca cheguei nem perto disso, sabe? Esse lugar para onde você diz que se sentiu retornando, você sente que era como uma outra dimensão? Sim, questão de sentidos, com certeza era outra, estava sendo acolhido ali por outra realidade, outra dimensão mesmo. Quando você voltou do coma, você já voltou com a lembrança da experiência ou essa lembrança veio vindo aos poucos? Sim, voltei já com lembrança da experiência, tanto a hora que eu olhei, que me vi ali na maca do hospital, os primeiros ali minutos até
durou segundos, na verdade. Sei lá, 10, 20, 30 segundos até vir enfermeiro correndo e na hora que eu acordei, a máquina começou a apitar, né? Claro, antes eu não sabia, mas eu acordei uma máquina apitando, o enfermeiro correndo, não, calma, você está no Hospital Cajuru e hoje é quarta-feira, tal. Aí, realmente, olhando assim, nossa, eu tô onde, né? Que voltei já com lembrança, Carlos, bem nítida da experiência. E na hora que eu acordei ali na enfermaria, na sala de observação ali do Hospital Cajuru, logo depois eu fui para o UTI, eu acordei já achando que eu estava em outro lugar, que eu não estava aqui no mundo físico. Mas realmente a lembrança era nítida, eu nunca perdi essa lembrança. E você contou em primeiro lugar para quem? Ah, nossa, demorou uns 2 anos. A primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe mesmo. Só depois de 2 anos? Só depois, em meados de 2009, uns 2 anos demorou. Realmente eu entendo de coração, porque tanta gente não fala sobre isso. Muita gente guarda a experiência para si e não fala, a gente entende, né? Eu estava vendo o caso de uma mulher que demorou 10 anos para começar a falar e analisar e tentar compreender o que aconteceu, então a gente entende. Eu pergunto a você, nesse momento do planeta, que sem dúvida alguma estamos enfrentando muitos impasses, um deles é o do clima, né? Mas tem muitos outros, nós sabemos. Eu pergunto, o que você teria a dizer para todos nós? Diria que, por mais difícil ou fácil, enfim, por mais adversa que fossem as nossas circunstâncias aqui nesse mundo, né? Muitos aí falam tem teorias apocalípticas, né? Que o mundo vai acabar, que não sei o quê, nós estamos indo para a destruição do planeta. Mesmo que o planeta acabasse, o que nós somos iria continuar, entende? Então, para a gente buscar viver da melhor maneira possível, buscar tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, buscar amar, buscar seguir os exemplos aí dos grandes seres, né? Que todas as religiões tiveram aí os seus grandes seres, os seus mensageiros que vieram nos ensinar como a gente deveria viver, e mesmo que, sei lá, se tivesse epidemia, se tivesse guerra, se tivesse tudo de ruim fosse acontecer, e o mundo realmente acabasse, a gente ia continuar sendo o que a gente é, a nossa consciência continua existindo. Gostei muito, foi a primeira vez que eu vi essa colocação, mesmo que o mundo acabe, você não acaba. A gente vai continuar, entendeu? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, dê muitos likes, divulgue para os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?